Daniela, bom dia. Primeiro, é um prazer poder conversar contigo e parabenizar. Não é pelo que está fazendo agora, é por toda a tua trajetória. É uma trajetória louvável e admirável. A minha pergunta vem dentro de uma lógica que ficou muito claro que, por exemplo, não é priorizando, é respeitando a mulher. Isso é importante, porque a gente tem que lembrar, inclusive, que Sua Excelência o presidente Bolsonaro talvez tenha feito aquilo que é melhor de reforma agrária, quando ele fez a regularização fundiária e priorizou as mulheres, porque na regularização era em nome das mulheres que estavam sendo entregues à posse, né, das terras. Então, isso por si só já é fantástico. No entanto, o Brasil está tão perdido que o nosso primeiro-ministro, nós tivesse, seria o ministro-chefe da Casa Civil, que não serve para nada. Então, por quê? Porque o que é mais importante é ser o ministro da Economia, que muito provavelmente poderia ser. A minha pergunta é muito direcionada nessa ideia de primeiro-ministro. Sendo alguém que poderia um dia se tornar ministro, quais seriam as reformas imediatas para brincar de Margaret Thatcher? Voltar a fazer a austeridade para reformar todo o Estado. Seria começar com uma reforma administrativa ou seria começar com uma reforma política em que pudesse reequacionar as relações entre os poderes? Sem dúvida, precisa de uma reforma política, e ótima pergunta. Acho que precisa de uma harmonização entre os poderes. Está todo mundo vendo, hoje existe uma invasão de competências entre um poder e outro, o que gera uma insegurança jurídica para os empresários, para os empreendedores, muito grande. E aí sim, o nosso plano tem 3 pilares. Você lembra lá atrás, o plano do ministro Paulo Guedes era um binômio de reformas, reformas de Estado para arrumar as contas e reformas focadas no fortalecimento da segurança jurídica, custo jurídico, redução do custo Brasil, aumento da produtividade e competitividade. O Brasil está tão atrasado, né? A gente está, depois de 18 anos de PT, que esses 2 pilares só já não bastam, e eu vou explicar por quê. Você arrumar as contas, né? Faz o Brasil crescer. Se a gente não tiver uma estratégia de fazer o brasileiro crescer junto, e por isso que eu tenho dito que a base do capitalismo popular vai ser a internet, e como infraestrutura do futuro, porque a internet leva conhecimento e capacitação na palma da mão. Hoje, mais da metade da população adulta do Brasil não tem ensino médio completo. Então, você faz um boom de emprego, ainda mais na era da inteligência artificial, que vai substituir uma série de funções. Se a gente não preparar o brasileiro, levando conhecimento, levando orientação financeira, ajudando a empreender, abrir seu negócio, acessar crédito, dar letramento para isso, e por aí vai, a gente vai virar a África com mais 4 anos de PT. Porque a mão de obra brasileira não está capacitada, vocês sabem quantos os empresários brasileiros têm reclamado disso. Então, eu acho que afundou mais gente. Ao invés de abrir uma porta de ascensão social para quem era vulnerável, né, e beneficiário de assistência, a gente afundou mais gente numa desigualdade muito grande. Então, a gente vai ter um pilar muito forte, concentrado em mobilidade social, em ascensão social, em microempreendedorismo, enxergando no empreendedorismo a maior ferramenta de transformação social, para inserir essas pessoas nos mercados e elas construam dignidade. E aí sim, depois você vai conseguir fazer um programa de capitalismo popular como o da Tati, focado no patrimônio. A gente ainda está, infelizmente, depois de 18 anos de PT, um passo anterior a esse, mas a base filosófica de levar essas pessoas para o caminho da prosperidade é a mesma. Então, não vai ter bala de prata, né? Eu acho que arrumar as contas é o primeiro passo, porque aí a própria curva de juros faz uma parte do ajuste, não penalizando. Eu também tenho dito, para fechar, e eles falam muito de forma hipócrita que controle de conta é política de mercado, que a gente quer cortar do social. Hoje a despesa com juros é acima de R$ 1 trilhão. A despesa com pessoal e da máquina é acima de 400 bilhões de reais. A gente tem mais de 100 estatais entre controle direto e indireto. E no total de todos os programas sociais, ainda que possam ser, há uma melhora de eficiência, combate à fraude, a gente não gasta nem 300. Então, os números falam por si que o problema não está no programa social, o problema está na gestão do resto da coisa toda, e eles fazem esse discurso hipócrita que a gente tem que enfrentar e mostrar que o brasileiro tem uma oportunidade de futuro melhor com a candidatura do Flávio Bolsonaro. Direto de Brasília, a Berenice Leite fala com a senhora agora. Bom dia, Daniela.
Prazer te conhecer, mesmo que seja virtualmente, poder conversar contigo. Bom, eu peguei ali durante a sua fala, ainda na primeira pergunta, você cita a questão da dificuldade das mulheres em trabalhar, né? Porque tem bebês ainda, a questão das creches, e aí eu tenho um dado aqui em relação esse programa do governo Lula, que prometeu construir mais de 2.000 creches de 2023 para cá, e parece que só entregou uma até o dia de hoje, né? O restante está tudo ainda no início, né? E, bom, você tem aparecido cada vez mais ali ao lado do senador Flávio Bolsonaro. A gente sabe que precisa trabalhar essa questão de uma rejeição, digamos assim, que as pesquisas apontam em relação às mulheres. E como é que você tem percebido isso em relação ao contato do senador Flávio Bolsonaro e você ali do lado dele, as mulheres, né? Quais são as principais demandas que você tem ouvido, que você busca implementar caso o Flávio seja eleito aí a partir do ano que vem? Quais são as principais demandas que as mulheres têm nesse momento? Ótima pergunta, e por isso a gente tem dito assim, é muito mais a economia do que a ideologia, né? O discurso hipócrita do PT, ele não funcionou, e de novo, não é a opinião da Dani, são números, ele não funcionou na proteção das mulheres. O primeiro semestre desse ano foi recorde de assassinato de mulheres. A gente realmente vive uma pandemia de abuso infantil. Viu a bebê Helena agora, eu e o Flávio, a gente estava estarrecido lá no comitê, no dia que vimos a notícia. Então, assim, isso precisa ser enfrentado com a redução da impunidade aos agressores, né? Por mais que eles façam discurso, e por isso ele falou da medida de papel, é óbvio que não é um retrocesso em relação a Maria da Penha. Ele está dizendo que a medida protetiva hoje, a mulher não se sente segura, porque o agressor, ele não é preso, ele não fica preso, ele não permanece preso. Não fizeram o Cadastro Nacional de Estupradores. Então, o que eu vejo, eu falo, são soluções concretas para mulheres e mães reais. Quando você fortalece a mulher, você fortalece a família. E as mães do Brasil... Desculpa. E as mães do Brasil, elas não querem ver a família ridicularizada na lata em conserva, elas não querem ver sátira a Jesus Cristo na Sapucaí, porque a base mais sólida que nós, mães e mulheres, temos é justamente a fé e a família. E isso é uma realidade de pelo menos 80% das mulheres brasileiras. Então não é um debate sobre direita e esquerda, é um debate sobre a preservação da instituição mais sólida que existe, que é a família. Nenhum Estado vai substituir a sua família, por mais eficiente que seja, como rede de apoio. E sim, a gente dá caminho e autonomia. Eu fecho com uma pesquisa que eu fiz na Caixa, e aí precisa da creche para trabalhar, e eu fiz uma pergunta, o que as mulheres querem? E mais de 70% respondeu ser dona do meu negócio e dona do meu nariz. E o presidente Bolsonaro uma vez me perguntou isso, falei, o que elas querem? Elas querem liberdade. E essa pauta da liberdade, da prosperidade e da proteção é nossa, da direita, e nós temos a responsabilidade de comunicar isso para as mulheres que estão fora, são menos politizadas e estão fora desse debate, para a gente mostrar que a pauta efetiva que vai resolver os problemas concretos é a nossa, não é a da esquerda. A da esquerda já não resolveu. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.